As obras dos autores acima, como as de Bozano e outros, referentes ao assunto, foram amplamente divulgadas e são encontráveis com facilidade. Admitidos tais fatos sobre o poder modelador do pensamento e a capacidade moldável do ectoplasma, tem-se uma hipótese racional e simples para o mecanismo das materializações e da maioria dos fenômenos de efeitos físicos acima classificados. O mistério das formações fantásmicas de organismos vivos reduz-se à identificação do pensamento plasmador. Esse pensamento causa, entretanto, é um mistério vulgar. Uma causa semelhante está por detrás das sementes e dos germes de que se originam os seres vivos. Estranhável é apenas o tempo gasto na formação de tais organismos. Quando o ectoplasma é obtido pelas transformações normais do meio físico, os seres vivos têm um crescimento normal, formam-se lentamente. Quando o ectoplasma é obtido do médium, deixando em estado de letargia, ou transe, a formação é imediata. O ectoplasma pode ser razoavelmente considerado como o fluido vital, substância viva constituinte da protoforma sobre a qual a matéria comum se organiza. Essa hipótese é sugerida pelos próprios seres inteligentes que se apresentam materializados. É a mesma dos teósofos e ocultistas, e das filosofias hindus. As observações e estudos incipientes da metapsíquica vão confirmando esses conhecimentos intuitivos. A ciência oficial nada tem a opor a tais hipóteses. As levitações de corpos pesados, moldagens, e outros efeitos físicos, são explicáveis pela intervenção dessas formações ectoplasmáticas. Algumas das fotografias obtidas nas sessões do Padre Isabel corroboram essa suposição. Os fenômenos de transporte e de penetração da matéria pela matéria, são fatos admissíveis à luz dos conhecimentos da física moderna. Os imensos vazios interatômicos, os corpúsculos materiais que se formam de energia radiante e nela desaparecem, e outros fatos igualmente revolucionários verificados nos laboratórios modernos da ciência, abrem um amplo campo onde os fenômenos da metapsíquica encontram espaço vital suficiente e cômodo. Isso é uma consequência inevitável do progresso científico. A maioria dos lidadores da ciência não se ocupa ainda com tais fatos. Essa é uma atitude prudente e lógica. As bases fundamentais das ciências especializadas não estão perfeitamente consolidadas e exigem toda a atenção e esforço desses espíritos analíticos. Apesar disso, é possível avançar com segurança pelas vias do conhecimento, bem mais do que geralmente pensam as mentalidades positivas exaltadas. Há um grande cabedal de fatos relegados vulgarmente para o domínio exclusivo da fé, mas acessíveis à razão. Aliás, ciência, filosofia, religião, são três aspectos de uma mesma realidade, a experiência humana. Fomos lançados à vida e aí nos vemos entregues a nós mesmos. O desejo impele a todos na busca de um ideal. Há ideais mesquinhos e modestos, de felicidade e de poder, e há ideais sublimes e ilusórios, de beleza e de justiça. Lutas e dores, sofrimentos e desilusões, são os mestres capazes de ensinar o caminho para o único ideal da vida, o conhecimento. Esse conhecimento é um todo invisível. Como a ciência insana, física, química, biologia, são divisões úteis para o estudo, assim também ciência, filosofia, religião, são limitações úteis na etapa inicial dos buscadores de ideais. Aspectos diversificados da mesma e única experiência humana. As religiões organizadas apresentam métodos específicos para o progresso espiritual. Processos especulativos e processos utilitários são ali ensinados. Os primeiros levam às experiências místicas e à sensação de contato com algo superior ao ambiente humano. Os segundos levam à obtenção de auxílio extra-humano pelas preces e votos. Os seguidores desses métodos sabem da sua inegável eficácia. Os que nunca os experimentaram, o ignoram. Mas, para experimentar com resultados positivos é necessário crer. O fator mental é aí preponderante. E para crer, é preciso saber que tais métodos são eficientes. Para romper esse círculo vicioso, há um meio acessível à razão: procurar o que há de verdade nos fenômenos metapsíquicos. Examinar, meditar, compreender, aconselha a sabedoria oriental. As obras de espíritos positivos, de cientistas de renome mundial, Richet, Crookes, Lombroso, Lodge-,
ou de espíritos analíticos de comprovada capacidade, Conan Doyle, Flammarion, Bosano, Maieres, ou de muitos outros homens de inteligência lúcida e aberta, oferecem material vasto e suficiente para esclarecer o assunto. Esse estudo demonstra de modo insofismável a intervenção de uma inteligência extra-humana em tais fenômenos. Há provas cabais da perfeita individualização de muitas dessas inteligências. Outros fatos estabelecem a identidade de algumas dessas individualidades inconfundíveis, com a de pessoas falecidas. De tudo se conclui não ser uma generalização muito arrojada admitir a sobrevivência humana. Tal conclusão tem bases tão sólidas e positivas como qualquer das teorias gerais da ciência moderna. Chegando a este ponto, a razão pode investir pelo terreno das religiões. As oriundas do Oriente Próximo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, religiões dos povos ocidentais, e as do Oriente Médio, o brahmanismo e o budismo, constituem os dois únicos tipos específicos, bem definidos, de religiões universais. No Ocidente, o espírito particularista da ciência relegou a experiência religiosa para os claustros. Só esporadicamente elas se tornam conhecidas. No Oriente a religião é vivida. As mais marcantes personalidades em todos os setores das atividades humanas, espíritos positivos e cultos, conhecem a experiência religiosa. Assim, o conhecimento religioso do Oriente superou o do Ocidente na mesma proporção em que o conhecimento científico de cá ultrapassou o de lá. O estudo dos sistemas filosóficos hindus, mais metafísicos que propriamente religiosos, e das experiências dos yogis, é um caminho seguro para chegar ao conhecimento positivo e lógico dessa realidade. Todas as modernas descobertas da ciência, assim como as da metapsíquica, ainda não alcançadas pela ciência oficial, encontram ali o seu lugar. Os absurdos desaparecem à luz desses conhecimentos. O negativismo é um recurso desnecessário. Não há sombras, tudo é claro e racional. Há, sem dúvida, planos inatingíveis para a razão comum, mas não são necessárias interpretações capciosas para abrir lugar a novos conhecimentos conquistados em qualquer setor. Divisam-se caminhos pouco acessíveis. O ocultismo e a magia traço, com seus métodos para dominar poderes que as religiões apenas propiciam. A razão pode encontrar ali um sentido para a vida. Experiências elementares podem mesmo ser feitas para verificar afirmações. Por essas filosofias chega-se enfim a descobrir as bases sólidas e profundas de nossas religiões ocidentais. Descobrimos aqui riquezas ocultas sob a avalanche do formalismo, verdades abafadas sob densos mantos de temor, e mestres sublimes que se apresentam quando o espírito se liberta para recebê-los. A mente purificada é então o elemento necessário para o progresso. Tal exigência é lógica. Um espírito perturbado não penetra nos segredos da ciência e da filosofia, e muito menos, portanto, nos mais sutis da religião. Para alcançar tal requisito, todos os mestres máximos ensinam processos análogos. O Sermão da Montanha e o Sermão de Benares só diferem na forma, o espírito é o mesmo. E o mesmo espírito do Cristo eterno que vem falando aos homens em todos os tempos e em todos os lugares, por várias vozes. Até este ponto podem trazer-nos os fatos invulgares narrados neste livro. Eles proporcionam os fundamentos necessários para evidenciar a existência de uma realidade oculta por detrás do nosso mundo de matéria e de energia. Esse conhecimento é o marco inicial de uma longa estrada que leva aos altiplanos onde começa a religião. Depois, métodos e mestres outros são precisos em todas as idades. Homens de imensa estatura espiritual, Plotino, São João da Cruz, Vivekananda, transpuseram o umbral da porta da verdade. E nos narram as suas experiências. Livros inspirados, o Evangelho de São João, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, nos ensinam o caminho para chegar ali. A humanidade possui outros livros como esses, nos quais se reflete algo infinito e eterno. São livros diferentes, inconfundíveis com as grandes obras literárias ou de sabedoria e erudição humanas. Contém páginas do livro da vida, como bem o disse o Mahatma Gandhi na sua introdução à vida de Sri Ramakrishna. Livros que atravessam os milênios inspirando os sinceros, iluminando os puros, consolando os sofredores. Livros que nos falam quando nos envolve o silêncio dos desejos apaziguados.
Conta a Bíblia que no vento impetuoso e rígido que transtorna os montes e esmigalha as pedras não pôde o profeta temeroso encontrar o Senhor, nem no tremor, nem no fogo que se acendeu após o tremor. O mesmo se dá conosco, enquanto brame o vento impetuoso das ambições, e nos abalam desejos e vaidades, e ruge o fogo das paixões cegas, não podemos divisar a verdade e alcançar a paz. Mas eis que após essas violentas manifestações ouvir-se-á uma branda viração. E o profeta ouviu então a voz que lhe dizia: Que fazes aqui, Elias? Vai e torna ao teu caminho pelo deserto. Pelo deserto dos mundos dominados pelo medo e pela morte, nós vamos e tornamos. Um dia ouvi a voz potente e eterna que só fala no silêncio. E os livros da vida começam então a revelar os seus segredos. Fim.